Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Aqui é a Mariana quem tá falando. E no episódio de hoje eu vim trazer mais um tema, assim, digamos que polêmico, que muita gente concorda e mais também muita gente discorda. Então, nesse episódio, eu vim aqui para defender uma ideia que muita gente considera talvez radical ou considera alienada, assim, também atrasada, né, talvez muitas das vezes, que é a ideia de que crianças não deveriam ter celular, não deveriam ter acesso fácil ao celular, às redes sociais, ao mundo aí da internet. E assim, a ideia que eu trago hoje é pelo menos até os 14 anos, que a gente vê aí os malefícios que o livre acesso à internet vem trazendo para as crianças e também para a sociedade em si, né? Esses malefícios eles podem ser observados não somente em crianças, mas também nos adolescentes, jovens e adultos. A gente vê muita gente aí deprimida, com crise existencial, com distúrbio do sono, enfim, tudo isso eu vou falar aqui hoje. Mas o episódio de hoje, né, como o nosso canal ele é assim mais voltado para a área da pedagogia, para os professores, enfim, que tem trabalho com crianças e adolescentes. Nesse caso aqui eu vou tratar mais sobre as crianças até ali os seus 14, 15 anos. Então, para começar, a gente vai entender aqui de uma maneira mais simples, assim, como que funciona o desenvolvimento do cérebro infantil, né? Como que se dá essas transformações durante a fase ali da infância, né? O cérebro da criança, ele ainda está em formação, ele depende de interação humana, de movimento, de toque, né? O famoso tato, né? De experiências reais, de vivências com adultos, com outras crianças também, mas, de fato, experiências verdadeiras, fora das telas do celular, fora de um mundo assim, fictício que muitas das vezes os videozinhos, né, do TikTok, do Instagram, eles trazem pra gente. E se isso, assim, afeta até os adolescentes, as pessoas adultas, o que não faz o cérebro da criança, né? Então aí, no caso, acaba se perdendo a infância, né? Porque o que é a infância? Né? Um período crítico, de fato, para o desenvolvimento cognitivo e emocional das pessoas, né? No caso das crianças. Então, assim, não é que a criança ela tá proibida de, por exemplo, assistir televisão, enquanto a mãe e o pai estão assistindo um jornal, assistindo um filme, alguma coisa assim. Não é pra proibir 100% o uso de telas. Aqui a gente tá falando sobre celular e as coisas que o celular e as redes sociais elas oferecem para os seres humanos hoje em dia, né? Que tá muito assim corrompido, né? Desculpa usar essa palavra, mas é muito sujo, muito corrompido e muito cheio de informação. E é por isso que a exposição precoce, né, da criança às telas, às redes sociais, isso pode prejudicar o processo de desenvolvimento da criatividade, da desenvoltura da criança ali, talvez numa conversa, num diálogo com outras crianças e também com os pais. Então, no caso, a criança, quando ela vai aprender alguma coisa, ela aprende vivendo. E é por isso que as atividades lúdicas são tão importantes nessa fase do desenvolvimento. Assim, a gente entende, né, que conforme vai passando o tempo, até para nós adultos, assim, aprender alguma coisa assistindo um vídeo, isso aí é uma coisa super normal, mas na fase da criança, é, ela tem que ser orientada pelo professor, pelo pai, pelos irmãos mais velhos, talvez, pelos pais, né, no caso, pelos avós, enfim, por pessoas reais, não assistindo vídeo, não olhando para uma tela. E aí a gente vê o resultado desse vício que as crianças acabam desenvolvendo por vídeos repetitivos, por acesso a jogos também que deixam a criança ali realmente vidrada no celular. Quando você tenta tirar o celular da criança, arma um berreiro, enfim, né? E aí a gente vê os malefícios desse vício que a criança enfrenta. O primeiro deles é o prejuízo cognitivo, né? Que a criança vai ali desenvolver dificuldade de atenção, que também já foi um assunto que foi tratado, né, no podcast passado. Só que no podcast passado eu usei esse tema para explicar também um pouquinho das teorias lá do Piaget. Mas enfim, isso sim pode desenvolver dificuldade de atenção, mas aí no caso é uma dificuldade cognitiva, né? Dificuldade de atenção. Pode acontecer ali prejuízos na memória da criança, ela fica com a memória ruim. Por isso que é tão importante esses jogos lúdicos que a gente tinha, realmente, né? Quando a gente estava ali no prezinho na escola, a gente tinha jogo da memória, tinha quebra-cabeça, tudo são atividades que incentivam realmente o pensamento da criança, o raciocínio lógico. E aí, evidentemente, todos esses malefícios que o vício em telas ele vai trazer para a criança, o principal deles é uma dificuldade imensa de aprendizado, tanto na escola como, né, nas tarefas de casa. E além desses problemas, a gente tem também os problemas emocionais e comportamentais nessas crianças, né? No caso, a irritabilidade por qualquer coisinha, a criança, ela, às vezes, não consegue fazer determinada tarefa, ela se irrita muito facilmente, acaba desenvolvendo ali também a ansiedade, a dificuldade de socialização com as outras crianças, porque o que é mais importante do que a conversa, né? Do que o diálogo real, com uma pessoa real, que tá ali na sua frente. Não você ficar. Tem muita criança, né, que tá ali também na fase da fala egocêntrica, que ela acaba vendo aqueles vídeos e conversando com ela mesma. Assim, é uma fase do desenvolvimento que toda criança vai passar. Mas veja bem, a diferença entre uma criança, ela falar, assim, digamos, né, falar sozinha, dialogando com seus próprios pensamentos, com as próprias vivências que ela tá tendo, a diferença que isso tem pra a criança dialogar com o vídeo que ela tá assistindo, entendeu? É uma coisa muito supérflua. E acaba que nem se torna, assim, uma fala egocêntrica. Ela tá repetindo aquilo que ela tá vendo, só que falando pra ela mesma, né? Esse negócio aí do Six Seven, de não sei o quê, a criança acaba falando sozinha, conversando com ela mesma sobre aquilo ali que ela tá vendo ali na tela, aquele mundinho fechado. E não sobre o que ela vê no dia a dia, sobre talvez uma discussão, uma briga que ela teve com algum coleguinha, uma coisa que ela viu e ela queria muito, ou uma coisa que ela tem gostado, e ficou ali na cabeça dela.
né? E outros malefícios que isso traz também para a criança, no caso, são os distúrbios do sono. A gente tem vários estudos ali, né, que comprovam que a tela, principalmente antes de dormir, prejudica o descanso, afeta diretamente o desenvolvimento do sono da criança, sabe? E eu vou citar aqui um estudo que, assim, na verdade ele vai tratar de adolescentes, né, no caso. Pesquisadores americanos, eles analisaram que os adolescentes que passam de 3 ou mais horas por dia em dispositivos eletrônicos têm 28% de maior probabilidade de dormir menos do que 7 horas por dia, né, do que aqueles que passam menos de 3 horas. Então, no caso, os adolescentes ali que vivem visitando sites de mídia social têm 19% também mais probabilidade de ter privação do sono. Se essas pesquisas, elas apontam esses números em adolescentes, imagina só o que não acontece, o que acontece, né, no caso, com crianças que estão em fase de desenvolvimento. O adolescente, ele já passou por essa fase, né, mas ainda assim ele está se desenvolvendo, mas, cara, com a criança isso é muito mais grave. Então, assim, existem muitos estudos que são contra a exposição de telas, exposição de redes sociais para as crianças, e eu vou deixar aqui na descrição também alguns links com esses estudos, para ninguém falar que eu tô mentindo, e também para uso de pesquisa pessoal de vocês, né, caso alguém queira, e também, né, para finalizar aí, de forma resumida, os malefícios da exposição excessiva, a gente tem o sedentarismo, né, e comprometimento da saúde física das crianças. No caso, elas fazem menos movimento. A criança tem que fazer o quê? Ela tem que correr atrás de uma bola, tem que brincar, pular amarelinha, pular corda, brincar de pega-pega, ela tem que realmente se mexer ali. Agora não, se você dá um celular pra criança, a criança ela vai ficar sentadinha, ela vai se comportar muito bem. Ela não vai encher seu saco nem nada, mas veja bem o que você está fazendo pra essa criança. Você está mantendo ela ali, basicamente, eu não queria usar essa palavra, mas você está mantendo ela presa. Eu não queria usar a palavra cativeiro porque ela é muito forte, mas enfim, você está mantendo a criança ali presa em um mundo que ela foi inserida. Ela foi inserida propositalmente, né? Porque, assim, isso não é uma crítica nem nada aos pais que dão o celular pra criança, talvez ali por alguns minutos no dia pra eles conseguirem fazer suas tarefas. Cada pai, cada mãe sabe como educar sua criança, cada um tem a responsabilidade, né? Enfim, eu tô falando aqui dos riscos pro desenvolvimento, assim, como um estudante de pedagogia, né? Assim, não é uma crítica à vida de ninguém. Mas eu vim aqui trazer dados, né, e estudos que comprovam os malefícios dessa exposição excessiva. E aí também, para não dizer que é uma opinião só minha, a gente tem aí as falas das autoridades, no caso, né, a autoridade maior que nesse caso seria a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde. A gente tem uma tabela lá, tem no site deles também, que é com informativo e uma sugestão também para os pais, né, referente à exposição de telas e de uso de celular para as crianças. No caso, até os 2 anos, 0 telas, 0 exposição a celular. TV, assim, é muito difícil hoje em dia você evitar da criança assistir televisão, mas não, assim, de longe, de vez em quando também, não colocar a criança também muito perto da TV, todo mundo sabe disso, né? Não precisa ficar repetindo, mas enfim, até os 5 anos, no máximo 1 hora por dia. E tem também ali uma dica para os adolescentes, né, crianças e adolescentes entre os 11 e 18 anos. A OMS, ela vai colocar pra gente um limite de tempo de 2 a 3 horas por dia. E a gente sabe que isso é meio difícil hoje em dia, né, porque tudo é no celular, tudo é no computador, até nem computador tá sendo usado mais, é tudo no celular, né. Mas enfim, a gente tem aí vários comprovantes de que essa exposição é maléfica para crianças e para adolescentes também. E além de tudo, né, para os adolescentes, no caso, a OMS, ela reforça que deve sim ter a supervisão dos pais. Você não deve, de maneira alguma, largar um celular na mão de uma criança de 12 anos, de 10 anos, que você não sabe ali o que ela tá vendo, o que ela tá assistindo, com quem que ela está conversando. Isso é muito sério mesmo e muito perigoso. E aí, agora falando ali sobre a diferença entre o celular e a TV, o ponto-chave o celular é um objeto portátil, de uso constante, principalmente por ele, assim, ser um objeto de fácil acesso, é um item individual que muitas pessoas também não têm controle, é uma coisa ali viciante, principalmente sobre os videozinhos, sobre os Reels, sobre os TikTok que o pessoal da vida fica assistindo aí, né? É a famosa dopamina barata, que não traz nenhum benefício, gente, nenhum. Nem para adulto, nem para idoso, nem para adolescente, e muito menos para as crianças. Então, o celular e as redes sociais, no caso, mas o celular, ele nada mais é do que uma tela que cabe no bolso, que nunca desliga e que disputa a atenção com a vida real. E essa frase, gente, ela é muito assustadora. E há quem diga que isso é uma maneira de privar a criança da tecnologia, porque o mundo hoje em dia é tecnológico. Não é nada disso, gente. O que acontece quando você dá o celular para uma criança? Você tá dando ali um acesso ilimitado a estímulos que o cérebro da criança ainda não está preparado para lidar. Então, nesse caso, não é que você está privando a criança da tecnologia dos dias atuais, né? Porque a gente vê aí que o mundo, né, ele está caminhando aí para o mundo tecnológico, de inovação, do futuro e não sei o que lá, que todo mundo já sabe, e não tem como voltar atrás mais também agora. Há muitas pessoas que estão se mudando aí das cidades, das grandes cidades ainda, morar no campo, para acabar saindo um pouco desse meio de muita informação, de muita tecnologia, e acabar esquecendo da vida real. Elas se mudam para o campo para viver uma vida realmente ali verdadeira, com contato com a natureza. Elas são mais que certas, é o sonho da minha vida, mas eu não sei se eu vou conseguir algum dia. Se Deus quiser, sim. Estamos na luta aí pra isso. Então, pra gente finalizar esse episódio, né, esse assunto, a questão aqui não é demonizar a tecnologia. Até porque não existe a possibilidade da gente fazer isso, né? Não existe a possibilidade da gente ficar totalmente privado dessa tecnologia específica que eu estou dizendo aqui, que no caso é o celular, as redes sociais, enfim.
coisas que o celular oferece pra gente. Até porque a televisão é uma tecnologia, né? A gente tem várias coisas que são tecnológicas, geladeira, tem air fryer, tem não sei o quê, mas aqui a gente tá tratando especificamente do uso do celular e de redes sociais para as crianças. Então aí as alternativas que a gente tem pros pais, no caso, seriam brincadeiras ao ar livre, a leitura também, que, gente, não tem sido incentivado. Queria até citar aqui uma frase que um professor meu da faculdade, se ele assistir isso aqui, ele vai saber que foi ele que falou, mas enfim, ele me disse, ele não disse diretamente pra mim, mas ele falou na aula lá, que nunca houve uma geração na qual os filhos são mais burros do que os pais, e é verdadeiramente um fato, né? As crianças e os adolescentes, eles, assim, vivem fechados no mundinho deles, eles não estão se desenvolvendo, acaba que, antigamente, né, a gente tem aí as evidências de que antigamente os filhos, eles se desenvolviam muito mais rápido do que os pais, por terem facilidade com tecnologia, com as coisas novas aí, mas hoje em dia as crianças, né, principalmente as crianças, gente, meu Deus, coitadas das crianças, não tem incentivo pra leitura, que é uma coisa básica, cara, uma coisa básica, que ajuda ali a desenvolver o imaginário da criança também, e isso não tem sido incentivado, né? Então, pra finalizar, eu gostaria de citar aqui também, né, um fato que muitas das vezes é esquecido, na verdade 100% do tempo é esquecido, que é o fato de que antigamente as redes sociais, elas tinham um limite ali, uma idade mínima pra você poder participar daquela rede social, que era 18 anos, né? Ou seja, antigamente era muito mais difícil de você conseguir ter o acesso ali na rede social. Você tinha rede social que você tinha que provar que você era maior de 18 anos, né? E hoje em dia a gente já vê como que tá o negócio, né? As crianças, parece que a idade oficial pra você conseguir criar uma conta no Instagram, hoje em dia a idade mínima é de 13 anos. Bem como a do TikTok também, né? E, gente, tá, assim, é uma prova também de que o pessoal sabe que isso faz mal e eles estão incentivando, né? Eles incentivam mesmo, porque vai deixar a criança viciada, eles vão ganhar dinheiro. Basicamente é isso. E agora, pra finalizar de vez mesmo, eu vou deixar aqui a indicação do livro, A Infância Sequestrada pelas Telas. É um livro de não ficção, escrito por Daniel Becker e o Ilan Brayman. Eu espero que tenha dito o nome deles corretamente, né? Ele é de 2023 e trata desse tema aí. E fica a indicação pra você, se você concorda ou se você não concorda, por favor, deixa aqui nos comentários. Se você tem uma crítica, se você tem uma ideia ou uma sugestão, pode deixar aqui também. Eu espero que esse espaço seja de discussão e não apenas de imposição de ideias, né? Aqui eu tô expondo a minha opinião no meu canal. E se você concorda, deixa aqui embaixo também. Se você tem filho, se você não tem, se você é professor, deixa um comentário aqui pra ajudar a gente. E é isso, pessoal. Muito obrigada por ter ouvido até aqui e até o próximo episódio.